Este é o melhor curso de suplementos encapsulados que você não teve, e você vai entender o porquê. Hoje eu quero lhe apresentar algumas empresas de suplementos, ou seja lá o que eles colocam dentro dessas cápsulas. Entre elas, a maior terceirizada do Brasil, uma empresa pioneira, com milhares de clientes e vertente até nos Estados Unidos. Só que não. Uma empresa fundada em 2024, com um capital social de R$5.000 e suplementos com fórmulas secretas. Eu vou te mostrar tudo que eu descobri deste e de outros laboratórios e como eles trabalham para ganhar muito dinheiro. Mas antes, eu quero te explicar como isso tudo começou. Há um tempo atrás eu pensei em entrar nesse ramo de suplementos. Cheguei a entrar em contato com algumas empresas, passei um tempo pesquisando, mas de última hora acabei mudando de direção e deixei esse assunto para lá. O tempo foi passando, as coisas foram mudando, e você sabe, estamos no Brasil, e aqui no Brasil as coisas estão cada vez pior. Então, eu decidi que talvez fosse hora de retomar esse assunto. Percebi que algumas pessoas que estão nesse ramo estão ostentando. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Você sabe o que custa mais na vida de uma pessoa? Você acha que viagens internacionais revelam quanto uma pessoa está ganhando? Talvez os carrões importados, caminhonetonas. Talvez o que custa mais na vida da pessoa é ter mansões, ter uma aqui ou acolá. Pois eu vou responder essa tua pergunta. O que mais custa na vida de uma pessoa é ostentar. É um poço sem fundo. Para uma pessoa ostentar, tem que ter muito dinheiro. Só que tem mais um detalhe que a ostentação revela: a pobreza do espírito, a necessidade de aparecer. É a comprovação de uma origem miserável encrostada na alma, que tem que ser exalada pela ostentação. E por minha observação apenas, a ostentação solta um cheirinho de coisa errada. Mas se tem gente ostentando é porque está dando muito dinheiro. E por coincidência, pesquisando, percebi que aqui na minha cidade tem uma senhora que trabalha com suplementos. E adivinhe, ostentando. E muito. Sinal que esse setor está realmente dando dinheiro. Mas eu não queria apenas criar meus produtos, apenas começar nesse segmento, colocando no mercado produtos encapsulados, coisas assim. Eu queria entender cada detalhe, documentar tudo e a partir de todo esse conhecimento obtido, formular um curso para ensinar outras pessoas a entrar nesse ramo. Na minha cabeça estava tudo pronto, tudo elaborado. O curso ensinaria a criar uma marca, a produzir um rótulo com todos os detalhes necessários para ele, as normas, norma de cor, norma de tabela nutricional, ingredientes, número Anvisa, laboratório e tudo mais que um rótulo precisa, a escolha do pote, a escolha do suplemento, a escolha do laboratório. Então tem toda uma gama necessária para você entrar nesse segmento. Aí depois entra o que já é básico, que todo mundo já viu. Então vem a parte de marketing, então vai vir funil de vendas, a criação do mockup, a criação de uma landing page, a criação de uma página de vendas e toda essa formulação, esse pacote imenso que é você colocar um produto no mercado. Esse seria o curso. A grande diferença que seria de forma honesta, dedicado a um povo mais maduro e de caráter. Eu ganharia com meus suplementos e ganharia com meu curso. Ao mesmo tempo que eu possibilitaria muitas famílias sair desse caos que se tornou o Brasil. Sobretudo essas pessoas com boa capacidade intelectual, capaz de produzir isso, mas que tiveram as oportunidades ceifadas por essa política econômica que a gente vive aqui no Brasil. Sim, é possível. Muitas pessoas apenas não tiveram a oportunidade ou o conhecimento para segmentos que elas poderiam entrar e se desenvolver. A intenção era nobre, mas não fácil. Eu precisava conhecer cada detalhe. Então escolhi como ponto inicial um emagrecedor, pois sei que emagrecedores vendem muito e têm fácil penetração no mercado. Olha aí para você ver, os brasileiros lotam as farmácias aqui no Paraguai.
para comprar as canetas emagrecedoras. Olha isso, a fila para comprar as canetas emagrecedoras aqui no Paraguai. E nada melhor que começar minha pesquisa por aqui, já que eu tinha encontrado uma pessoa que tem uma empresa ligada a suplementos aqui e que está dando bastante dinheiro pelo jeito. Consegui um frasco vazio desse suplemento comercializado aqui com uma pessoa que tinha tomado ele. O que eu precisava é das informações do rótulo, mas o rótulo era horrível, mal feito, borrado, ilegível. Pense um negócio mal feito. Mal dava para entender o que estava escrito, mal dava para entender qual que era a fórmula, para se ter uma ideia. Então o que eu fiz? Fui lá e comprei outro. Paguei R$199 no frasco. O rótulo continuava horrível e mal feito, porém agora legível. Parece que agora foi com uma gráfica decente. Achei estranho o rótulo ter apenas o CNPJ do laboratório que fez o encapsulamento, mas pesquisei e consegui chegar até ele. O laboratório de Minas Gerais, de nome Guimagran. Consegui o contato deles, entrei em contato com eles e eu recebi um contato para conversar deles. Me passaram o contato de uma mulher que me atendeu e passou o valor de 3 fórmulas emagrecedoras. A fórmula mais cara custava R$16,70 por frasco. Pedido mínimo 300 frascos. Me animei. De R$199 para R$16,70. Isso é muito lucro. Se é que dá para chamar isso de lucro, né? Com uma boa estratégia de marketing, um valor desse não é difícil qualquer um crescer. Dá para pagar ótimas comissões para revendedores e ainda assim o lucro ficaria absurdamente alto. Vou fazer. Mas a pessoa que me atendeu, ela não queria apenas vender o pote encapsulado com suas cápsulas. Ela tinha um pacote para oferecer, um kit, e não era opcional, era obrigatório. Então, na primeira compra, eu era obrigatório a participar desse pacote, a comprar esse pacote, que vinha a elaboração do rótulo, eles fariam tudo, você passaria apenas a marca, eles desenhariam o rótulo, imprimiriam o rótulo, eles fariam o mockup do produto, que é um desenho 3D do produto. Eles criariam o texto da landing page, não criariam a página, né, mas criariam o texto da landing page. Então era como se fosse um pacotão de marketing junto já com o produto. Isso acrescentaria R$5.000, ou seja, os 300 potes a R$16,70 cada pote, mais R$5.000 pelo pacote deles, o pacote de facilidades. Mas só na primeira vez. Eu fiz os cálculos assim, vale a pena. Vale. Eu não vou usar nada disso, eu pretendo eu fazer, mas vale a pena. Vamos fazer. Só tem um detalhe, ele me apresentou 3 fórmulas. Como saber qual a melhor? Mas isso está fácil de resolver. Bom, basta eu pegar as amostras, eu tomar e dar para outras pessoas conhecidas para depois me dar um retorno. Cada um toma. Se vier 30 cápsulas, dá para dividir em 5 cápsulas e assim a gente teria 6 pessoas. Eu, minha esposa, minha mãe, minha amiga, meu amigo, meu colega de treino e assim vai. E nós teríamos então pelo menos 6 feedbacks do que é essa fórmula, do que cada fórmula trabalha e multiplicado por 3 fórmulas, né? Então nós teríamos aí 18 pessoas dando retorno e dizendo assim, eu senti isso, eu senti aquilo. Era a maneira mais simples de se obter a melhor fórmula. Mas o objetivo principal era eliminar as chances de efeitos colaterais indesejados, azia, dor de estômago, diarreia ou qualquer coisa que perturbe o andar de uma vida normal, né? A rotina. Isso poderia colocar todo um investimento por terra. Imagine que você colocasse então uma marca no mercado, um produto no mercado com a sua marca e de repente esse produto faz mal para pessoas. Você destruiu tua marca. Você não tem mais chance nenhuma de usar ela em qualquer outro produto. Ela vai ser taxada eternamente como um produto ruim que faz mal. Ainda mais depois que virar notícia. Então é importante o teste.
Então eu pedi para ela assim: por gentileza, me envie uma amostra de cada uma dessas fórmulas, vamos descobrir qual que é melhor. E para minha surpresa ela respondeu: nós não enviamos amostras. Falei: como assim não envia amostra? Como é que eu vou representar um produto que eu não posso saber o que é, como funciona? Como eu vou colocar a minha marca na frente de um produto que eu não conheço? Que insanidade, que maluco faria uma coisa dessa? Eu falei assim: eu não estou pedindo de graça. Por gentileza, me passa o valor, eu faço o depósito, uma transferência via Pix, você coloca no correio e me manda. Nada mais simples que isso. Aliás, não são formas que já estão no mercado com diversas marcas? Vocês não manipulam isso e colocam, encapsulam e diversas marcas já representam isso? Não, a gente não envia amostras. Eu achei interessante que essa mesma pessoa me fez 1 milhão de propostas. Ela baixou o valor, ela retirou os 5 mil reais do pacote, ela tirou fora os 5 mil reais do pacote. Ela permitiu que eu não fizesse 300 potes, que era o requisito mínimo, baixou para 100 potes. E eu fiquei pensando, mas qual que é o objetivo disso? Por que todo esse medo de enviar uma amostra? Será um golpe? Tentando pegar um dinheiro? Mas como golpe? Eu entrei em contato com o laboratório que me passou o contato dessa pessoa, não pode ser golpe. Eles me passaram contato. Então várias coisas na cabeça começam a latejar. Será alguém de dentro da empresa que passou de sacanagem o contato de um parceiro de fora querendo dinheiro e tal? Mas eu dei uma pesquisada e vi que essa pessoa que estava entrando em contato comigo, que eu estava conversando com ela, também tinha empresa. Mas que parece ser uma empresa de marketing. Ou seja, tudo era possível. Mas ela não pedia nem dinheiro adiantado. A única coisa que ela queria, e ela me disse, era que se eu assinasse o contrato com ela, ela me mandava as 3 amostras gratuitamente. Não precisava pagar nada, assinar um contrato. O cheiro de coisa errada exalava no ar. Inquieto, eu tive que pesquisar. Peguei o CNPJ do laboratório, joguei no Google e observei que havia muitos problemas vinculados ao nome desse laboratório. Desde reclamações não respondidas no Reclame Aqui, e não eram poucas, recolhimento de produtos desses clientes que levavam como laboratório de encapsulamento esse, entre outros processos que aparecem na internet jogando esse CNPJ. Não era uma boa escolha. Tinha cara de gambá, pelo de gambá e fedia como gambá. Não podia ser um gato siamês. Então vamos procurar outro, eu disse. E é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. Procurando na internet, encontrei outros laboratórios e dei destaque para a Caps Express, que era do Rio Grande do Sul, e Ultra Caps Brasil, da cidade de Maringá, no Paraná. Como estou no Paraná, dei prioridade para Ultra Caps, já que muitas situações dá para tratar pessoalmente, coisas complicadas que por WhatsApp e telefone não seriam possíveis. Eu iniciei a conversa com um representante da Ultra Caps, que dizia morar em São Paulo, mas que trabalhava remotamente para a empresa em Maringá, no Paraná. Fiz reunião online com ele, um homem bem conversador, cheio de propostas, sabe dialogar, um bom vendedor. Contei minha experiência anterior com aquele outro laboratório de Minas, e ele de pronto já se propôs a enviar uma amostra para mim provar o produto deles, o emagrecedor deles. O preço deles era bem mais caro, era R$30 por pote, pedido mínimo de 300 potes. Daqui a pouco ele já passou para 100 potes no mesmo valor, mas ao final ele permitiu que eu produzisse apenas 50 potes, ao valor de R$50 cada pote, para entrar no mercado com segurança, poder testar com segurança a produção dos primeiros potes. Ele parecia não ter muita autonomia, cada pouco ele citava, tem que ver com o diretor. E em algumas situações onde é que a gente estava conversando, entrava o dito diretor João no meio da conversa, se intrometendo, corrigindo ele. Situação estranha. Mas eu pensei, vale a pena pegar menos e pagar mais caro para não correr um risco. Tudo indicava que a coisa ia andar legal agora.
Faltava chegar essas amostras, então eu distribuí entre conhecidos e ter um retorno, um feedback do como funcionava, o que sentiram. Mais de 15 dias se passaram até chegar as amostras. Então decidi entrar em contato com a Capa Express já para providenciar e adiantar também uma amostra para eu ir testando, já que eu pudesse decidir isso depois. Na Capa Express eu fui atendido de forma bem diferente e confesso que é uma maneira que eu prefiro ser atendido, foi bem direto. Foi direto ao ponto, sem enrolação, sem muita conversa. Me passaram todos os dados do laboratório deles, número Anvisa, modelo de rótulo. Era tudo que eu precisava. O preço do pote deles era baixo também, variava entre 17 e 19 reais por pote. A fórmula era bem diferente, tinha muito mais componentes na fórmula e a dosagem era maior, eram 2 cápsulas por dosagem, então eram 60 comprimidos num frasco. O dobro de comprimido, quase o mesmo valor daquele laboratório de Minas, muito mais barato que o laboratório de Maringá. Estava interessante. Então eu tinha 2 opções em vista. Eu tinha o Ultracaps de Maringá, no Paraná, e tinha o Caps Express do Rio Grande do Sul. Obviamente que pelo preço, pela fórmula, tudo indicava que o Caps Express podia ser melhor. Eu estava realmente torcendo que fosse melhor os efeitos também, já estava decidido, ia ser por lá. Mas como o tempo ia passando e ainda não chegava, e eu já tinha todos os dados da Caps Express, eu resolvi trabalhar no rótulo, na landing page, no mockup, eu fui fazendo tudo, eu fui desenvolvendo. Então alguns dias se passaram e chegou a primeira amostra, a amostra de Maringá no Ultracaps. E o que eu fiz? Eu separei em 6 pacotinhos, tipo zip, com 5 cápsulas cada, e distribuí. Um ficou para mim, para minha esposa, um eu dei para minha mãe e outros 3 para conhecidos, pessoas próximas. O motivo de dar para minha mãe, logicamente, ela já tem bem mais idade que eu, e era importante ter um feedback de uma pessoa com mais idade para saber se não ia passar mal, se não ia fazer mal, são pessoas mais sensíveis. Afinal, eu queria testar e ter a segurança de que fosse entrar no mercado uma fórmula que não me causasse problemas. Depois que eu tomei e minha esposa tomou, a gente já teve feedback muito rápido de nós mesmos. Depois vieram alguns retornos dos conhecidos, mas eu percebi que os efeitos eram bem diferentes daquele laboratório de Minas que eu comprei. Esse daqui, ó, porque esse aqui eu comprei e nós testamos ele. Enquanto esse daqui inibia bem o apetite, ele causava muitas idas ao banheiro. Ou seja, tem um diurético muito forte aqui, mas é muitas mesmo, um diurético forte. Bocejamento excessivo, boca seca o tempo todo. Como eu tomei antidepressivo há um tempo, eu conheço muito bem o efeito de um ansiolítico. E é muito parecido com o efeito de ansiolítico. Fora alguns efeitos do tipo angústia e uma aceleração louca do movimento da gente. Parece que tem uma cafeína exagerada, não sei. O detalhe é que na fórmula não tinha nada disso. A fórmula diz apenas quitosana, espirulina e picolinato de cromo. Não tem nenhum diurético aqui, nenhum tipo de... ou energético. Pior, cara, de produto que não tem legislação. Hoje eu sei que os produtos mais fazem efeito não tem legislação. Hoje os produtos mais fazem efeito são que nem o nosso, é sigilo. Entendeu? Você falou do efeito dele, um dos efeitos que ele dá, quer dizer que tem coisa ali misturada, entendeu? Esse da Ultracaps, ele também inibia fome, porém não causava todos esses efeitos. A única coisa que ele causava, além da inibição da fome, é evacuações mais correntes. Fazia várias vezes por dia, número 2 no banheiro. Até interessante. Porém, um pouco desconfortável foi o retorno que eu tive de algumas pessoas que se irritaram bastante com isso. Mas parecia interessante. Mas eu gostei dessa fórmula. Tava legal, ela não tinha tantos efeitos colaterais e seria a fórmula perfeita. Porém, ainda faltava testar a fórmula da Caps Express, que parecia ser melhor, tinha muito mais componentes, só faltava chegar para testar. Enquanto aguardava chegar, um dia, do nada, eu recebi um vídeo público vindo da Ultracaps falando sobre o desligamento daquele representante que eu conversei no início.
citando coisas como ameaça, mentiras. Papo estranho no vídeo. Esse vídeo é enviado pelo próprio diretor da empresa, o tal João. Eu e toda a equipe Ultracaps estamos em choque, estamos abalados. E hoje ou amanhã vocês devem receber alguma informação, alguma difamação e alguma inverdade sobre a empresa. E nós decidimos desde já realizar esse pronunciamento para poder deixar vocês cientes. Eu já aviso que não vai ser um vídeo muito editado, não vai ter corte, não vai ter edição, não vai ter nada. E pode ficar um pouco prolixo também. Hoje nós passamos por uma reunião, um conselho e mediante nós entendemos que um dos principais colaboradores da empresa não estava mais alinhado com o que nós prezamos para a empresa e para vocês clientes, que é sempre sinceridade, transparência e qualidade no serviço, qualidade no atendimento, qualidade no produto que nós entregamos. Achei um pouco estranho a atitude de uma empresa fazer isso no desligamento de uma pessoa, né? Nada normal, nada padrão, mas eu imagino que pudesse talvez ter um desespero muito grande para fazer isso, embora não muito comum. Mas também não dei muita atenção, estava esperando chegar as outras cápsulas para me fazer esse teste e enfim chegou. Eram 60 cápsulas para 30 dias, então eu separei também em pacotinhos zip, onde coloquei 10 cápsulas cada pacotinho e distribuí entre os conhecidos. Inclusive fiquei para mim também um, para minha esposa, todo o processo de novo, exceto para minha mãe que tinha passado mal com aquela da Ultracaps. Me passou bastante mal. Eu só não sei se foi por ele ou não, porque ela já estava meio doente fazia uns dias e ficou na dúvida se era por motivo dessas cápsulas ou não, né? Só que eu nem precisei o retorno dessas outras pessoas que eu distribuí essa última amostra. Eu mesmo percebi, assim como minha esposa percebeu, que não tinha efeito nenhum, absolutamente nada. Nem diurético, nem evacuava mais, nem tirava apetite, absolutamente nada. Era nada. Absolutamente nada. Então eu já não precisava de mais nenhum retorno. Então eu entrei em contato com a pessoa que eu tinha feito aquele contato lá na Caps Express do Rio Grande do Sul. Expliquei a situação, agradeci, falei que eu não podia ficar e eliminei esse da lista. Só restava um. Restava somente o Ultracaps de Maringá. Então tinha que ser por ele. Mas algo não estava certo. Como pode uma cápsula muito mais elaborada, mais complexa, com mais componentes, com o dobro da dose, não ter efeito nenhum, se as outras duas, uma cápsula muito menor, com só parte dos componentes que está na cápsula inteira da Caps Express, fazer tanto mais efeito? Ou seja, a Caps Express tinha, ou ao menos dizia ter no rótulo, todos aqueles componentes que os outros tinham, e mais. Porém, efeito nenhum. Eu não sabia a resposta, mas eu já tinha decidido e eu não tinha outra opção. Tinha que ser pela Ultracaps, então tinha que seguir. Chamei naquele telefone o contato do representante, aquele que disse que foi desligado, e quem me atendeu foi o João, que se diz ser o diretor da empresa, então realmente tinha sido desligado, e partiu a conversa desse momento em diante com o João. Agora, se você ficou até aqui, é agora que vai começar a desenrolar essa situação e você vai começar a entender o que é essa grande máquina de golpes que tornam estes laboratórios ricos e seus clientes também ricos para aqueles que decidem se arriscar. Agora que começa. As negociações com a Ultracaps se prosseguindo da seguinte maneira. Ele também, assim como aquele de Minas, ele não queria apenas vender o conteúdo do pote. O que ele queria era vender também um pacote de landing page, ele queria vender o desenvolvimento da arte do rótulo, né, cada detalhe do rótulo. Então ele queria vender uma personalização também. Mas eu expliquei para ele desde o início que a minha intenção era realmente produzir um material para ensinar outras pessoas a seguir nesse ramo. Então deixei claro para ele que eu precisava fazer cada passo e eu não precisava de ajuda de ninguém.
Eu sabia fazer o rótulo, eu conheço os padrões que as gráficas usam para coloração, para impressão, margem, sangria. Então eu conheço todo o padrão. Eu falei assim, ó, eu não preciso da tua ajuda para nada. O que eu preciso é do conteúdo daqui de dentro. Eu preciso que você coloque a tua fórmula aqui, rotule e me entregue. Simples assim. Então seguiu assim. Mas o negócio foi enrolado, foi complicado. As propostas vinham e iam, ele já retirou aquela proposta dos 50 potes, disse que o funcionário dele que tinha sido desligado, ele não tinha autorização para fazer aquela proposta, aquele plano, e ele precisava revogar ela, então ele tirou ela e voltou de novo para 300 potes a R$30. A gente continuou conversando e tal. Eu falei que eu ia pensar no assunto, mas ainda assim eu precisava das informações, que eu já queria providenciar o rótulo, né? Eu já queria providenciar e já ir montando a landing page, embora eu já tinha montado a landing page, né? Já tinha escolhido o nome do suplemento, do suplemento emagrecedor, estava tudo pronto na verdade. A única coisa que eu precisava dos dados para montar a tabela nutricional, né, os ingredientes da fórmula, código de barras, número Anvisa, dados do laboratório, tudo que precisa em qualquer suplemento. Depois eu vou falar disso aqui, ó. Eu comprei alguns para mim descobrir algumas coisas. Esse aqui também é daqui da minha cidade também, com outro nome, outra marca, né? Tinha mais um aí, mas não tá mais aqui. Mas depois eu vou comentar sobre isso. E ele não me passava essas informações. Eu precisava dessas informações para concluir o rótulo e ele não passava, né? Então ele baixou a proposta dele, deixou fazer só 100 potes de novo. Então ele pegou meus dados e já mandou instruções para eu assinar o contrato. Então tá aqui o contrato. Eu dei uma analisada no contrato e enumerei algumas questões interessantes. O contrato então tinha suas cláusulas e eu fui enumerando o que era cada uma e o que significava e mandei isso de retorno para ele. Direitos da contratada em iniciar contagem de tempo só após o mockup. Então tudo isso aí foi analisando. Definição de 30 dias para entrega, direitos da contratada em atrasar, direitos da contratada em reajustar preço, direitos da contratada de adiantar produção, direitos da contratada de receber multa por rescisão antes da produção, direitos da contratada de receber multa por rescisão após a produção, direitos da contratada de não pagar multa por cancelamento, estorno de 30 dias sem correção de valor, direitos da contratada de ajuizar causa contra o contratante por reclamação pública. Eu estava proibido de fazer qualquer reclamação pública, tudo deveria ser tratado em sigilo. Indicação de tentativa de acordo inicial, que estava ligado com aquela que não podia, que tudo deveria ocorrer em sigilo, né? Indicação de transformar contrato em título executivo, ou seja, já ia para execução. Então foi o que eu escrevi para ele o seguinte: além da ausência de direitos do contratante, porque não tinha nada, eu não tinha direito nenhum, ele estava só se defendendo, tem alguns detalhes a esclarecer. Não foi citado o prazo para o mockup, pode demorar 1 mês, 3 meses, 5 anos, se eu pedir cancelamento, perco 30% desse prazo. Ou seja, quando que ele enviaria essa mercadoria? Depois que ele apresentasse o mockup e eu autorizasse, só que dava aberto esse prazo. Ou seja, ele poderia não apresentar esse mockup nos próximos 5 anos se quisesse, e se eu falasse assim, não, eu cansei, aí eu teria que perder 30% desse valor. Inclusive eu vi um processo na internet baseado nisso aqui. Tem 2 processos contra essa empresa parecido. Depois eu coloquei o item 1.2, coloca critério da contratada, a criação da identidade visual da marca, já tenho minha marca. Desenvolvimento da logomarca do produto, da linha de produtos, já tenho. Elaboração e arte de rotulagem, a arte estou fazendo. Eu já tinha falado para ele, ele pensa em um contrato mal feito. As cláusulas não ficavam entre parágrafos, ela emendava no final da linha da outra cláusula, um monte de erro, umas coisas assim, parece que foi pegado um contrato padrão na internet, dado aquela elaborada e mandado. Eu faço contrato muito melhor que esse. Do item 3.1, dose de 1 cápsula ao dia, não faz referência ao produto que me enviou da amostra. Não tinha nada a ver.
com isso daqui. Para piorar, a amostra veio com o rótulo errado, o que não me permite agora saber a verdadeira fórmula que veio. Me preocupa que venha a fórmula que venha escrito no rótulo, pois a fórmula da Capa Express, que usa dosagem de 1.100 mg, 1,1 grama, e não a sua que você me enviou de 500 mg. Não estava batendo a informação que está no rótulo com a informação da cápsula dele. Como resolver isso agora? Eu preciso que seja a mesma fórmula que eu recebi da amostra, porque no contrato não dizia nada de nada, nem fórmula, nem nada. Dizia emagrecedor 30 cápsulas. Estou tentando evitar problemas já antes de acontecer, né? Especifica detalhes sobre o suplemento emagrecedor no contrato. Como tem contrato, ele precisa e será respeitado. Apenas precisamos deixar tudo claro para não haver interpretação diferente caso precise ser executado por alguma das partes. O que a gente combina por aqui por fora só tem validade se estiver em contrato. A gente falou muita coisa que ele não colocou nada em contrato. Por isso pedi mudanças para alinhar com o que temos conversado. Resolvemos esses detalhes, já podemos prosseguir. Eu estava disposto a assinar o contrato dele desde que a coisa fosse feita corretamente, né? Mas aí já aproveitei dando aquela desbaratinada e já pedi sobre a informação nutricional. E estou com a tabela e ingredientes da Capa Express ainda. Foi o que ele mandou para mim. Estou aguardando o seu para mudar o rótulo. Olha, aí veio a resposta mais interessante, né? O que colocamos no rótulo é a mesma coisa. É a mesma coisa mesmo. O que muda é que colocamos alguns ingredientes a mais, tá entendendo? Que são de sigilo industrial. Foi o que eu falei aqui, ó. Eu estava tentando buscar essa etiqueta, então eu larguei essa aqui, ó. Isso não importa. O que importa é informar o que a legislação pede. De qualquer forma, precisa ter alguma coisa ali, e para ser sincero, não me importa o que você coloca. Funcionando está ok. Tipo assim, 100 potes são por dia. Isso é o que a gente quer que aconteça, né? 100 potes é o mínimo ali. Mas assim, como eu falei, hoje de fabricação nossa é pelo menos 20 mil, 30 mil potes por dia, só de compras recorrentes. Então o que a gente não quer é que o seu produto vá errado, o que a gente não quer é que o seu produto não faça efeito, e depois você não compra mais, e aí não sai falando mal da empresa. Daí aqui, o que ele fez? Aqui ele mandou de novo o rótulo da Capsa Express. Não resolveu nada. Aí eu coloquei aqui: meu brother, não pode ser esse. Como a gente vai colocar um rótulo que tem um monte de ingredientes que somado dá 1.100 mg e na indicação de uso é uma cápsula de 500 mg? Entende? Essa tabela da BO, na primeira inspeção, se não quer mostrar a receita, inventa uma que não dê BO. Eu não me importo se a receita é verdadeira ou não, entendeu? Aqui eu tava levando pra ele, né? Eu tava empurrando, ó, vai de boa aí. Só que tava, meu Deus, era muito erro, cara. É muito erro. Tá, eu acho que é aqui que ele respondeu. Não, então, é aí que tá o problema. É que essa formulação já está com essa estabilidade feita. Essa formulação já tá. Nossa, agora tá conversando lá, na ação dele, pelo amor de Deus. Mas aí depois na casa da mulher, aí aqui no centro da cidade, é uma loucura. E assim, voltando, essa formulação já tá com a estabilidade feita, já tá com uma devolução. Hoje, para eu atualizar isso, mandar fazer outro que é de estabilidade, entendeu? Então a gente já tá providenciando isso. Mas para ser mais rápido, a gente aproveita isso. Até hoje não deu problema. Só para ser mais rápido. Com essa formulação há mais de um ano. E já vendemos mais de, vamos colocar, quase 1 milhão de potes. Tá de boa. Assim, nunca deu problema. Já chegou sim, a vigilância sanitária para os nossos clientes. Isso por denúncia de concorrentes, não denúncia de clientes, nunca, jamais. Mas por denúncia de concorrentes. E o que aconteceu foi que a vigilância sanitária foi pedir uma nota de compra do produto, apresentaram a nota de compra e graças a Deus foram embora. Mas nem que tenha chegado de documentação. E se pedisse documentação, eu ia apresentar, eles iam bater o olho, tá tudo certo, ia bater o notificação da Anvisa, ia dar tudo certo também, então tá ok, entendeu? Claro, tem o risco? Tem, sempre tem. Até se tivesse tudo, 100% ia ter risco, entendeu? Agora, o que dá pra gente fazer pra resolver pra você? Nós diminuímos pela metade toda essa informação que tá aí. Só que, se o fiscal bateu no número da notificação e ver que a formulação já em si, ele nem olha muito a quantidade de cápsula, o tamanho da cápsula, nunca, ixi, eles são tudo ali. Eu falei, eu só estou explicando há 20 anos já, 20 anos fazendo essa forma, entendeu? Então assim, ainda sabe tudo o script deles, o que eles fazem, como eles fazem, o que eles pedem, é sempre o padrão, entendeu? Não importa o estado que esteja, sempre o padrão.
e não deu problema. Você consegue entender o negócio aqui? Não tem como apresentar a fórmula dele. A fórmula dele tem alguma coisa dentro que ele não pode apresentar. Num dos áudios, ele comenta alguma coisa que eu não vou nem citar aqui se eu não conseguir achar o áudio. Tem umas meninas que fabricam com a gente, eu acho que eu já até falei pra você dessa história, que tinha um produto que elas vendiam muito, era o mais forte da linha delas e tudo, e elas mandaram pra cá, pra gente ver o que tinha dentro, pra tentar refazer a fórmula, né? Copiar a fórmula, só que com a marca dela. Esse produto elas compravam de outra marca e vendiam. E mandou pra cá pra descobrir o que tinha dentro. Cara, quando eu mandei pro laboratório, o laboratório enviou pra mim, eu já na hora mandei mensagem pra ela, falei, joga esse pote fora. Pelo amor de Deus, vai ser presa. Se acontecer alguma coisa, você tá lascada. Joga isso aí fora, que tem até anfetamina no produto. E ela falou que fazia mais efeito que o nosso, taraná, e tudo. Claro, com anfetamina no negócio, claro que vai inibir mais a fome, claro que vai fazer não sei o que, claro. Tá doido, é um produto que é totalmente viciante. A anfetamina é tipo cocaína, entendeu? Mas ele não tem como estar negociando a fórmula, porque essa fórmula pertence a outro laboratório. Essa fórmula foi registrada em nome do Capsa Express, então ele usa todas as informações no rótulo do Capsa Express, número Anvisa, dados da tabela nutricional, componentes da cápsula, todos os dados ele usa. Então ele joga um laboratório qualquer, laboratório fantasma como o manipulador, e na informação de baixo como distribuidor seria a minha empresa. Entendeu? Só que não bate, porque a cápsula dele é de 500mg e no rótulo a soma daqueles ingredientes que estão no rótulo dá 1.100mg. Então foi o que eu escrevi aqui. Só que eu nem sou da Anvisa, percebi o erro na hora. Há um risco de recolher em tudo, não pela fórmula, mas indicando o erro de impressão, porque tudo ficou na cara. Né? Vamos ver o que ele responde. Então, se vocês quiserem diminuir a metade, essa informação está aí no módulo. Então, olha a solução dele. Pega então a tabela nutricional aqui e tudo que está aqui. Por exemplo, tem aqui, ó, vitamina A, está marcando 800mg. 800mg. A ideia dele, bota 400, pô. Vamos dividir tudo pela metade aqui, aí a soma dos componentes vai dar próximo de 500mg. Daria 536, se não me engano. Ok, vou pensar em algo. Talvez suprimir alguma informação no rótulo que não cause problemas. Vamos achar um jeito para diminuir o risco. Eu fazendo o jogo dele aqui, né? Várias vezes nós fazemos isso. Tipo assim, a Guaraná em pó. Tem o Guaraná em pó, que ele é um pó mais denso e outro que é mais em pó. Normalmente, quando a gente... Várias vezes ele faz isso. Ele vai explicar o que ele apronta. Que tá 1,1. Só de vitamina A tem 800mg. Só de vitamina A. Como é que a gente vai dizer que a cápsula tem 500mg? Não entendi como chegou nesse valor. Só de vitamina A dá 800mg, segundo a tabela. Eu tinha colocado até a informação de 550 lá no meu rótulo. Sacanagem isso aqui, né? Eu coloquei, eu tava tentando pescar o máximo, né? Eu coloquei, olha o que eu falei pra ele, pra ver o que ele ia responder. Nós dois sabemos que um dia isso vai dar ruim. Pode ser daqui 1 mês ou daqui 10 anos. A Anvisa vai recolher o que eu estiver em estoque, o que eu tiver em estoque. E você também vai se incomodar. Eu não vou te processar se isso acontecer, porque eu estou ciente disso e concordando. Mas, até esse dia chegar, a gente tem que ter ganhado uma boa grana. E nesse período que você vai ganhar essa grana, você tenta registrar uma fórmula e pelo menos bata com a quantidade de insumos da cápsula. Eu também sou foda, né, cara? Nem que coloque só picolinato de cromo e alguma vitamina. Aí todos nós trabalhamos tranquilos, na ilegalidade, né? À margem da lei, mas tranquilo. Mas só vão vir incomodar se o pedido sair de algum concorrente incomodando, seja na venda ou seja em um laboratório. Tá, aqui eu tô expondo coisas que são desse daqui. Mas calma, tem mais ainda.
Tem mais, né? Não, se eu tocar todos os áudios que tem aqui, nós vamos ficar uma semana ouvindo áudio, tá? É muita coisa. Ah, tá. Pronto, chegamos no número Anvisa. Vamos ver. O que eu uso aqui? Eu tava elaborando, né? Já que ele não ia me dar porra de rótulo nenhum. Não tinha informação de nada. Eu precisava elaborar. Comecei a elaborar. Tenho que dar entrada aqui. Pera aí, vai dar manhã. Cara, o bicho é muito... Cara, o bicho é muito liso, cara. Ele tava dando entrada no processo. Só um pouquinho que ele vai mostrar. CAPS Express não informa saque. Aí perguntei sobre o saque e me disseram que para o suplemento não referido. Isso aqui é verdade. Isso aqui eu perguntei para o CAPS Express sobre o número do saque e eles falaram que não precisa. Não sei se não precisa. O saque você coloca o seu. Então se alguém ligar aqui, ó, eu tô com uma pessoa aqui que tomou uma dose maior aqui, tá passando mal. O que eu faço? Daí eu, que tô com meu contato no saque, eu vou dizer assim, porra, não sei, bicho. Leva no hospital. Sei lá, né? Colocamos o nosso número só como exemplo. Isso aqui é a sugestão dele, né? Pode colocar telefone ou e-mail. Pode ser até fictício, apenas por estética. Cara, eu não lembrava disso, bicho. Não precisa ser nada verdadeiro. O saque é só por estética, tá entendendo? Tipo, saque é Robotraless. Cara, agora eu vejo isso aqui, cara, eu acho hilário, bicho. Na época eu tava dando uma atenção, eu falei, mas que desgraçado esse cara, porra. O cara fica me tirando pra idiota. Agora eu acho engraçado. É melhor que seja telefone por conta das recompras. Ah, tá, o saque é pra fazer revenda, é fazer venda, sabe? Aquela venda contínua. Daí eu vou fazer isso. Gostou da ideia, né? Haha. Cara, esse cara é um animal, bicho. Isso é ouro. Só quem já passou aperto sabe desses macetes. Cara, que maluco isso, bicho. Tá, dele me passou. Ele me passou o número Anvisa, cara. Vamos consultar juntos o número Anvisa? Vamos pegar aqui. Busca avançada, número do processo, número da regularização. Esse daqui, ó. Achei! Olha que beleza! Então o que aparece aqui? Aparece aquele número. Web suplementos, tá. Vamos abrir? Alegações, marca do produto. Aí você vai me perguntar, mas o que é esse Web Indústria de Suplementos Limitada, que é dono dessa fórmula que ele está usando e que tem liberação para todas essas marcas aqui? Não é pouca, né, bicho? Olha quanta marca tá vendendo essa mesma fórmula, ó. Vamos pesquisar quem que é esse cara aqui, ou até o CNPJ. Tá aqui, ó. Termo e condições gerais de uso. Tá aqui, ó. CAPS Express. Aquele CNPJ que eu digitei. Aqui, ó. Inscrito no CNPJ, tal. Turno de utilização, fabricação de produtos alimentícios, incluindo suplementos alimentares, operando comercialmente por nome de CAPS Express. Ou seja, essa numeração Anvisa que ele usa aqui é da CAPS Express. Então ele usa a numeração da CAPS Express, fórmula da CAPS Express, até porque se a Anvisa pegar, ele vai ver assim, essa numeração é relativa a essa fórmula. Só que as cápsulas dentro tem 500 miligramas e não 1,1 grama. Não, aí ele me mandou o rótulo com a indicação do laboratório que eu deveria colocar. Inclusive no contrato estava escrito que o laboratório era de terceiro e não dele. Claro, ele não tem nada. Se tem também, não sei como é que funciona, né? Mas o que eu quero mostrar,
é o laboratório. Então, nessa indicação aqui, ó, que é o rótulo igualzinho da Capsa Express, ele mandou eu usar esse laboratório aqui, ó, Semeldson, Indústria e Comércio de Manipulação, tá. Aqui tá até os dados da minha empresa, já que ele colocou pelos dados que eu passei para ele. Mas vamos pesquisar o laboratório aqui que ele passou, que é o laboratório que deve ser. Então vamos consultar aqui, ó, quer ver? Pelo CNPJ. Cara, isso aqui é divertido, bicho. Então vamos pelo Chrome aqui. Pesquisar esse CNPJ aqui, ó. Belfort Roxo, Benjamin Pinto Dias. Nós queremos o endereço correto dele. Então, vamos fechar isso aqui primeiro, né? Então tá aqui, ó, Benjamin Pinto Dias, 1240. Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E vamos no Maps do Google. Agora vamos jogar esse endereço. Aqui ele até puxou aqui, ó, Belfort Roxo. E vamos ver o bonequinho. Então eu consegui entrar em contato com esse laboratório. Aqui, ó, Belfarma. Porque ampliando dá para pegar o telefone aqui, ó. 84, 18, Só que eu não sabia se esse aqui eram 3 ou eram 8 ali. Parecia um 3, né? Mas vindo aqui, ó, você consegue ver. É um 3, ó. Tem um ponto aqui que consegue ver bem certinho. É aqui mesmo. Eu consegui entrar em contato com esse laboratório. É um 3 sim, ali, ó. Esse é o laboratório que está indicado para colocar como manipulador. Olha o naipe do laboratório, bicho. Tá, eu consegui entrar em contato e pasmem, ele nem sabe que existe esse produto aqui, bicho. Tem nada. Ele nem sabia que ele estava manipulando isso aqui. Ele não manipula isso aqui. Ele não tem contrato, não tem nada. Então, realmente os laboratórios que é indicado ali são laboratórios fantasmas, aleatórios. Mas ainda faltava o código de barras, né? Então ele resolveu aqui me dar uma aula de código de barras, né? Código gerado para o seu produto, onde é a base usada, né? Então prefixo Brasil 789, isso aqui é verdade. Todo código de barra do Brasil vai ter 789 na entrada. Parte do CNPJ é o identificador do produto, né? Ele botou aqui o meu identificador. Então após calcular o dígito verificador, o código final fica. Tá, daí eu peguei, eu fiz a etiqueta, eu fiz o rótulo e botei esse número. Eu achei que eu pensei que fosse esse o número que era para mim colocar, né? Depois de toda a aula dele aqui, né? Eu peguei e mandei para ele o rótulo. Ó, dá uma olhada, vê como é que fica aí, ó. Pronto para a gráfica, confere os dados, por favor. Para ele dar uma olhada. Deixa eu ver até o que ele respondeu aqui. Fala, meu amigo, ficou demora. Entrei numa reunião aqui, cara, nossa. A gente ficou mais de 3 horas e meia na ligação. Tá, ele tava numa reunião aí vendendo para outro, com certeza. E daí ele perguntou: esse código de barras você gerou de acordo com o código ou só pegou uma referência? Daí eu coloquei esse número e esse número. Se tiver outro que você usa, me passa, eu já troco. Vem aqui ele me respondendo: pode usar esse número que eu te passei mesmo. É hilário o negócio. Né? Então assim, nem o código de barras é real, né? Então assim, é tudo inventado aqui, né? O código de barras, o número Anvisa, a fórmula. O que tem dentro? Nem imagino. Né? Então, nem nesse, nem nos tantos outros, né? Bora para a produção? Bora. Como o contrato condiciona a contagem de tempo de produção a partir da apresentação do mockup, me faz a apresentação do mockup. Aí já assino o contrato e faço o primeiro pagamento. O que você acha? Vamos lá?
Aí você falou que iria fazer. Claro, eu falei que ia fazer tudo, mas o contrato está vinculado ao mocap. Aí o cara não apresenta o mocap, eu vou pagar ele e nunca sai. Daí eu vou falar assim, não, eu desisto, já faz 5 anos que eu estou esperando, você não apresentou um mocap e ainda quer desistir. Daí vai falar assim, tá ok, vou devolver 70%, porque 30% fica retido para mim conforme o contrato, não é? Vamos direto para a produção. Só preciso das cores exatas que vão ser pote, daí o pote foi esse pote aqui, né? Cápsulas verdes, eu não falei verde, ele inventou esse verde aqui, eu queria ir na laranja mesmo. Cadê a laranjinha aqui, ó? Aqui, ó. Cápsulas laranjas. Tampa preta. Beleza? Sim, é verdade. Eu não preciso do mocap, eu mesmo farei. Mas se está em contrato, quem interpreta ele não sabe dos nossos acertos. E como está, o mocap foi colocado como condição inicial de todo o processo. Faz assim. Para ficar fácil, só remove o item 2.1. Aí fica sem condicionar para o start. A cápsula pode ser laranja mesmo. Acho que o contraste vai ficar legal com o rótulo. A tampa preta mesmo, né? Daí eu tentei fazer aqui uma jogada com preto e laranja para ver como é que ficaria mais bonito, né? Estou achando que o rótulo poderia ser um pouco mais largo. Eu fiz o teste, né? Porque aquele tamanho que ele me mandou não estava batendo com o frasco que ele tinha me enviado. Aliás, até agora não bateu nada, né? Tá, ele foi concordando aqui, frasco, daí o contrato corrigido. Daí o contrato do cara tá louco, bicho. Ainda está condicionado o tempo pela aprovação do mocap. Ele não sei o que ele fez. Ele deu uma embaralhada lá nos itens do contrato e não resolveu nada. Aí eu sugeri para ele, né? Não fica mais fácil assim? O prazo máximo para entrega será de 30 dias úteis após o pagamento, conforme estipulado nesse contrato. Vinculado ao pagamento, simples assim, não tem que ficar dependendo dele apresentar isso, apresentar aquilo, até porque eu ia fazer todo o processo, né? Aí coloca mais um item, o pagamento será realizado em 2 parcelas, sendo metade no início do contrato e o restante após conclusão. Porque o pagamento só tinha uma cláusula dizendo assim, que os suplementos só seriam enviados após a quitação total do pagamento. Daí botou a culpa no estagiário aqui, né? O estagiário que fez isso aqui. Eu mesmo vou remontar aqui em um momento, né? Não, daí ele justificou do estagiário, né? Não que seja ruim, tá? É que foi a primeira vez que ele fez e eu não expliquei direito. Eu só dei risada, né? Eu não disse nada. É que assim fica parecendo que eu estou jogando a culpa para outra pessoa. Imagina. Capaz. Sim, agora já dá para iniciar. 60-40 fazemos com pedidos acima de 500 potes. Aí já não era mais quitação antes de enviar. Ele já queria quitação à vista. Mas aí você me mata. O próximo contrato pede a liquidação do pagamento antes do envio, não no início. Estava no contrato. Vamos fazer como eu disse. Te pago metade agora e metade conforme prevê o contrato. Assim que estiver pronto, são poucos dias entre um e outro. Daí que ele justificou que ele não consegue, né? Que ele tem que pagar o rótulo adiantado, né? Então eu preciso de 500 potes, não mais 100 potes, para ele me faturar, né? 50% agora, 50% antes dele me enviar. Veja bem, não é 50% depois que chegar aqui, é 50% agora, antes dele começar, 50% depois, antes dele me enviar, eu pagar de novo. É à vista. Tá, hoje não vou conseguir. Tava me puxando, pedindo resposta ali, né? Querendo que eu apurasse. Tava me apressando, mas eu tava bem de boa, né? Aqui foi o desfecho final da coisa, né? Aqui já tá acabando, né? Aqui acabou. Então assim, o cara queria 4.000, mas então o que eu disse pra ele? É que fica difícil confiar mesmo pelo que já se revelou. Mas vou te explicar. Primeiro você me envia um rótulo que parece uma cópia da Cap Express, com erros que fazem ligar um alerta em qualquer um. Depois o contrato serve para se defender do início ao fim, sem dar obrigações para a sua empresa. Qualquer empresário com 2 anos de empresa percebe isso. A fórmula não existe.
E nisso eu entendo e concordei. Mas o número de notificação é de propriedade da própria Caps Express, que é dona desta fórmula. Mas aí minha marca não aparecerá nessa lista. Como é que estarei apto a comercializar? Essa lista aqui é aquela de marcas aptos a comercializar essa mesma fórmula, né? Que só pode ser incluída pela própria Caps Express. A manipulação é feita externamente e, para piorar, quer todo o pagamento à vista. Opa, tem mais aqui. Meu nobre, não tem como colocar fé. Você não tem uma fórmula, não tem um número Anvisa, não tem um laboratório, só tem um CNPJ e um contrato. De resto, usa tudo de terceiros. Não tem como pagar à vista. Na verdade, não dá segurança em colocar nenhum valor até ter certeza que vai receber os suplementos. Isso é verdade. Cara, é aquele negócio. Cara de gambá, pelo de gambá e fede como gambá. Será que é um gatinho siamês? Talvez um jacaré. Mas, mesmo eu vendo toda essa bizarrice, estou disposto a fazer negócio contigo, desde que me apresente os produtos antes do pagamento. Não estou disposto a arriscar perder. É simples, a gente faz o contrato, não tem problema, eu faço o contrato, ele faria a manipulação dele e falasse assim, ó, tá pronto, daí eu pagaria e vinha pra cá. Rinaldi, sem problemas, eu estava fazendo essas condições para até ajudar, coitado de mim, eu te amo, cara, você... Ai, você percebeu, você recebeu a amostra do produto e viu que de fato é o melhor. Nós enviamos a amostra, contrato, fizemos o rótulo, refizemos o rótulo, não fez bosta nenhuma. Não é uma indústria de terceiros. Desde o início eu tentei te chamar para uma ligação onde eu iria explicar tudo como funciona. É verdade, ele estava tentando ligar para mim, mas eu falei assim, não, manda áudio, escreve aqui, vamos deixar tudo registrado que a gente está conversando aqui. Né? Daí fala um monte de coisa por telefone, eu não gravei nada, né? Como é que eu vou me defender depois se der algum problema? Eu não sou vendedor nem consultor. Se fosse arrancar dinheiro de você ou algo do tipo, teria aceitado 50% do pagamento. Mas realmente não dá, não cobre meus custos. E sabe aquela frase do quem menos paga é quem mais dá trabalho? É exatamente o que está acontecendo aqui, Rinaldi. Todos os dias fechamos mais de 10 pedidos com um ticket médio de 30k. 10 pedidos com um ticket médio de 30k. Isso dá 300k por dia. Todos os dias. Estamos fechando as portas para novos produtores exatamente por problemas como este. É muita dor de cabeça por pouca coisa. Em 2 meses já não iríamos mais atender novos clientes. Manteremos apenas quem já fechou conosco ou indicações, pois eu acabo perdendo tempo e psicológico tendo que explicar algo óbvio, como eu sou burro, como está acontecendo agora, em fechar uma venda abaixo de 15k. Cara, eu fiquei assim com dó de mim mesmo, cara. Tipo, eu sou tão burro, tão pobre, e ele tá me dando essa chance incrível. Meu Deus. Então, Rinaldi, eu lhe desejo muita boa sorte. Me perdoe por qualquer coisa que tenha ocorrido. Quando estiver pronto, me ligue e vamos conversar. Mas essa proposta do Sem Potes já não vou mais manter. Até estávamos pensando em fazer aquele projeto que eu te falei, mas ao decorrer de alguns atendimentos vi que é inviável. Não sei que projeto, não lembro que projeto é esse. Faria o seu, pois já estava em negociação. Nosso pedido mínimo volta a ser de 1000 potes por produto. Tipo assim, me implore para voltar e eu vou te carcar com vontade, né? Já imaginava que não daria nada, em nada, pois tenho mais de 5 anos nesse ramo. Não é a primeira empresa então, né? O Paulo mais 20. Quem será que é o Paulo? E sempre que tentamos ser bons em ajudar, perdemos credibilidade. Imagine! Tá tranquilo. Bola pra frente, eu falei. Nem bola, né? Desculpe pelo tamanho dos textos. Desde já lhe agradeço o seu contato. Estaremos a postos quando estiver pronto para iniciar. 1000 potes agora, né? Também, dentro de alguns dias, você verá o CNPJ da Ultra alterar o escritório para a indústria de fitoterápicos. O negócio está crescendo, então, né? Daí eu peguei e escrevi, né? Semana que vem eu vou bater um papo com a Caps Express para ver se eles me permitem também usar a fórmula deles e o número Anvisa, como você está fazendo.
Eu tenho a impressão que se eu fizer isso, você vai acabar preso. E adivinha quem mais vai gostar da notícia? Seu ex-vendedor. Mas você tem grana para advogado. Está fechando 10 pedidos de 30k todos os dias. E dei risada, né? O cara trata como um imbecil, sabe? Eu não sei o que tipo de pessoa que procura ele. Se são muito orelha seca. Mas qualquer pessoa com um pouco de maturidade, de empreendedorismo, que já passou por alguma experiência, se bem que não precisa também, né? Isso aqui é óbvio, qualquer um com QI acima de 83 percebe isso aqui. Preso pelo quê, Rinaldi? O que ele colocou aqui? Todas essas correções, não tem espaço do outro lado para colocar. Para mostrar que ele tinha todas as conversas, que eu estava concordando com tudo. Rinaldi, fique tranquilo, a Ultracaps atua dentro das normas sanitárias vigentes de todos os produtos são fabricados com documentação regular junto aos fabricantes responsáveis. Tu percebeu, né? De qualquer forma, como não houve assinatura de contrato nem pagamento por sua parte, não existe qualquer relação comercial formal entre nós nesse momento. Tchau. Respeito a sua decisão e não prosseguir e desejo sucesso no seu projeto. Seguimos à disposição caso no futuro queira conversar novamente em outras condições. Tenha uma boa noite. Isso aqui era de manhã, tarde e noite. Vamos ver um pouquinho dessa empresa aqui. Essa empresa que nós estávamos falando até agora. Então, a maior indústria do Brasil em nutracêuticos, cosméticos e fitoterápicos, né? Uma empresa que tem mais de 500 clientes ativos, mais de 2 milhões de unidades por mês e 99,9% de aprovação em auditorias das que foram feitas. Eu acho que nenhuma. Então tem todo um site, e site a gente faz e é tranquilo fazer. Mas o site é muito bem feito, você veja bem, tem certificações e prêmios, né? Reconhecimento nacional e internacional pela excelência em qualidade e processos. O que não é mentira em toda essa história é o que fica é que vem essa pergunta, né, esse questionamento. Dizer que tem certificação Anvisa dessa receita não é. ISO 9001, isso aqui é caríssimo para obter. Uma empresa com 1 ano e pouco, fundada na metade de 2024, não pode ter ISO 9001, não tem como, né? GMP, cara, nem sei o que é, prefiro não saber para mim não ficar mais doido ainda. Daí o que produzimos, eles produzem tudo. É incrível. Como funciona, porque, cara, a ética e transparência. Cara, você percebeu que pessoas que têm tendência a mentir, elas não mentem parcialmente, elas mentem do começo ao fim, elas mentem tudo. Elas mentem em tudo que tocam, em tudo que falam, em tudo que ao redor é uma mentira. Então, onde tem mentira, não é mentira parcial, é muita mentira. Maior estrutura fabril do Brasil. Você acredita? Capacidade em larga escala, tá? Trabalha com os laboratórios. Equipe técnica especializada. Ele é um estagiário. E talvez esse Paulo que eu não conhecia ainda. Compromisso, então? Quer ler? Não vamos ler. Vamos lá. Leve sua marca para o mercado americano. Então, segundo eles aqui, né? Com unidades nos Estados Unidos, a Ultracaps permite que você lance seus produtos diretamente no mercado norte-americano com fabricação, distribuição, faturamento local, venda em dólar, fabricação própria nos Estados Unidos, logística integrada. Cara, o site é de arrepiar, vamos falar a verdade, tá? E o contato, só para você ver, é esse mesmo que eu tenho conversado. Então o contato é esse mesmo. Aquele que eu estou conversando é esse mesmo contato. Então aquele contato e esse site são as mesmas pessoas. Mas aquela pessoa que tem conversado comigo se diz ser João Chikoski, alguma coisa assim. Mas isso é fácil resolver porque a gente pode fazer um RUIS e saber quem que registrou esse site, este domínio. E foi o João Miguel Chikoski, usando o CNPJ da empresa. Está aqui o titular, o responsável é o João. Expiração, expira esse ano, ele registrou para 1 ano só. Criado em 25, ali ó, maior laboratório do Brasil com
com filiais nos Estados Unidos, unidades nos Estados Unidos, na China, 3 na Lua e 4 em Marte, foi fundado em 6 de 2024. Tá crescendo, hein, rapaz? Assim quem não cresce, né? Mas eu não me dei por satisfeito. Eu queria fazer meus produtos, colocar no mercado, entender como é que funciona, toda a questão do marketing, porque eu queria montar esse curso. E esse curso seria legal, porque é um curso que seria voltado para pessoas mais maduras, de preferência honesta, gente sem caráter eu não quero nem perto. Que pudesse alavancar pessoas que estão hoje aí sofrendo e têm grandes capacidades. Então eu queria montar esse curso. Só que para mim montar esse curso eu precisava pelo menos botar no mercado um produto. Então, não me dando por satisfeito, eu resolvi mais uma vez procurar outros. E eu consegui esse que a mãe tinha comprado um tempo atrás. Scalar, bicho, já vou falar dele. E comprei outro desse, que veio com outro laboratório, não é mais aquele de Minas, que eu também entrei em contato. E este. Vamos falar bem rapidinho de cada um? Vamos falar desses dois aqui, ó. Primeiro, que são mais fáceis. Esse aqui eu tenho que mostrar um e-mail. Vocês lembram desse que tinha só um CNPJ, que é aquele primeiro laboratório que eu pesquisei, que era lá de Minas? Inclusive eu entrei em contato esses dias com esse laboratório, eles não respondem mais nada, não respondem no telefone, no e-mail. Eles deixaram de responder. Aquele laboratório que teve bastante problema, entende? Então eu comprei de novo. Essa na verdade quem comprou foi minha esposa. Ela comprou porque ela gostou, ela quer dar uma emagrecida, ela comprou. E olha o laboratório agora, de onde que é. Então eu tentei entrar em contato com esse laboratório. Eu tentei 1, 2, 3 vezes. Eu pesquisei muito para tentar conseguir outro contato além desse saque aqui. Eu não tive resposta nenhuma. Aliás, esse laboratório aqui é uma das poucas coisas que na internet não tem nada sobre ele. Você pode pesquisar tudo na internet, mas sobre esse laboratório aqui é difícil achar, hein? Mas foi um sufoco para achar. Acabei que eu desisti. Não consegui contato com esse laboratório e acabei desistindo. Então, eu consegui esse também, da mesma empresa, mesmo SR Suplementos, né? Outro laboratório já. Tá aí o laboratório para vocês verem. Eles botaram o atendimento do telefone da própria empresa deles, que nem a sugestão do nosso amigo lá da Ultracaps, né? Mas para que? Isso é só decorativo, né? Segundo ele. Agora uma coisa que eu quero que vocês reparem ali, nesses 3 potes aqui, ó, que eu peguei. Nenhum tem número Anvisa. Bom, com base naquele primeiro que eu peguei do laboratório de Minas, já vi que alguma coisa estava de errado, né? Agora, com relação a esses outros laboratórios, já que eu não consegui contato, eu não posso dizer nada. O que eu posso dizer é que não tem o número Anvisa falando sobre a fórmula. Esse laboratório, não tem como essa fórmula sair daquele laboratório de Minas e vir parar a mesma fórmula no laboratório de Santa Catarina. Assim como um passe de mágica, as fórmulas são registradas para cada laboratório tem sua fórmula, e não tem como o mesmo produto sair de um laboratório e cair em outro, e é por isso que não tem número Anvisa. Não tem número Anvisa porque não tem como saber o que tem dentro dessa fórmula aqui, tá? Se tivesse o número Anvisa, estaria descrito o que tem dentro da fórmula, quem que poderia representar isso aqui. Então é o tipo de negócio que eu não sei como é que está circulando isso aqui ainda. Pois é, mas que nem eu falei, eu como entendedor eu não pagaria. Até porque Slim é um nome que nem pode no produto. Power também não. Slim Power, com certeza esse produto não tem nada de documentação, pô. É fabricado em fundo de garagem isso aí. Ó a qualidade do rótulo. Ó o nome do produto. Isso aí é fabricado em fundo de garagem. Isso aí nunca eu compraria. Nunca que eu pagaria mais de R$30 isso aí. Tá doido? Tipo assim, eu sei que, cara, no final, esses rótulos que são feitos dessa forma são os que mais vendem.
Eles são os que mais vendem. Só que nem eu falei, eu quero um negócio que seja concreto para vocês e seguro para mim. Entendeu? Só que tem um detalhe, eu tentei entrar em contato com laboratórios de manipulação, não estes, mas outros, porque eu queria entender essa ideia, pois é tão simples assim. Eu mando manipular um suplemento, uma fórmula, o conteúdo que eu quiser dentro da cápsula, e aí eu ia inventar picolinato de cromo, ia botar uma quitosana, sei lá, dá para inventar, né? É o que parece ser simples assim. Mandava manipular em algum laboratório de manipulação, jogava como está sendo jogado. Como está sendo jogado. Né? Simples assim. Não precisa de número Anvisa, não precisa de nada. Não é o que aparenta ser aqui? Tá simples, né? Só que não é bem assim que funciona. Dos 3 laboratórios que eu entrei em contato, os 3 disseram que não pode fazer isso. Só que um deles, eu perguntei um pouco mais informação. Primeiro esse, depois esse, e aqui que eu tive a resposta. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, gostaria de vender, distribuir comercialmente um suplemento encapsulado de algum laboratório que possa manipular, encapsular, envasar e rotular. Vocês fazem o trabalho? Como que eu poderia conversar sobre isso? Daí a pessoa me atendeu. Trabalhamos com manipulação individual conforme a legislação para venda e distribuição comercial de suplementos. É necessário seguir normas específicas da Anvisa que não se enquadram como manipulação magistral. Entendi. Então uma autorização específica pela Anvisa. Eu estou conversando com 2 laboratórios que fazem isso, mas sempre prefiro pessoas mais próximas. Não entendo muito bem do processo necessário, mas imagino que a burocracia deve ser complicada. Sim, existe uma autorização específica, mesmo seria necessário entrar em contato direto com a Anvisa. Parte regulatória acaba sendo mais detalhada, mas nada é impossível, só precisa seguir o caminho correto. Nós não atuamos como indústria. Não está aqui porque eu entrei em contato com outros. Uma das pessoas falou até do valor em torno de entre 30 e 50 mil para registrar uma fórmula, um dos outros laboratórios. Mas o que importa é que em todos os casos que eu conversei, não é simplesmente colocar um laboratório no rótulo com a fórmula que você sonhar e comercializar. Eu estou falando o que não é certo. Eu não estou falando que não é para fazer, e nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Mas esse cara aqui é mais interessante. Esse cara aqui eu consegui entrar em contato com o laboratório dele. Então, esse cara aqui eu consegui, né, da mãe. Bem bonito o rótulo dele, bem feito. Eu já vou colocar na tela aí os detalhes dele. Composição dele: espirulina, quitosana, psyllium, chia, agar, guaraná. A mãe sentiu efeitos de ansiolítico nele. Bom, o que a gente aprendeu é que não dá para saber o que tem aqui dentro. Se você hoje em dia toma esse tipo de suplemento, você não acredite que o que tem dentro é esse daqui. Raríssimos os casos que serão legítimos. Esse aqui em específico, eu quero mostrar uma coisa legal dele. Primeiro, olha o código de barras. Você sabe que o código de barras no Brasil tem que começar com 789, né? Esse aqui deve ser lá da China. Da onde eu não sei, mas ali está escrito Indústria Brasileira. Mas eu resolvi pesquisar por esse laboratório. Você percebeu que quem fabrica é o mesmo distribuidor? Esse cara aqui é foda, bicho. Ele mesmo fabrica, ele mesmo distribui. Deve ser um laboratório muito top. Go Suplementos e Produtos Naturais. Só que daí eu resolvi pesquisar. Jogando o CNPJ que você vê ali, 23.910, aparece aqui Go Suplementos, Produtos Naturais, tá? Logo abaixo aqui aparece, inclusive aqui, ó, se você olhar, Atlético IQ de Araras, São Paulo, daí o mesmo CNPJ. Se você olhar o endereço ali, bate, ó, Jardim Cândida, Araras. Só o número aqui tá 310.
E no rótulo está como 10. Poderia ser um erro de impressão? Poderia ser um erro de impressão. Né? O rótulo mostra 10, na internet nós achamos 310. De resto, bate tudo. Então, o nome da empresa é Athletic em Araras, com esse CNPJ. E através disso daqui, eu consegui o contato. Aí eu não vou me logar para mostrar. Mas eu consegui o contato, que é o contato por e-mail. Até porque eu mandei nesse e-mail que você vê aqui no rótulo, gosbnz.br, que é o saque deles, e eu não tive retorno nenhum. E se você observar, não tem saque de telefone, é só e-mail. Eu cheguei a pesquisar o site, né? Eu vi que essa Athletic que realmente fazia produtos. E eu não tive dúvida de que era ela. Eu estava tentando procurar em algum lugar o CNPJ. E eu não consegui achar o CNPJ em lugar nenhum para mim bater com aquele CNPJ. Porque na consulta da internet, esse CNPJ ele liga sempre a essa empresa aqui. Mas ao mesmo tempo, o mesmo CNPJ liga com Go Suplementos. Então, achei estranho. E através do contato dessa empresa aqui, onde é que tinha contato aqui? Foi sobre nós. Coisa estranha. Agora mesmo tinha contato aqui. Que estranho. Juro que tinha coisa aqui. E tem, ó. Mas não aparece. Vou clicar pra ver. Coisa doida. É bug da página. Enfim. E mandei um e-mail para eles. Só que quando eu pedi para essa empresa Athletic que perguntei assim, viu, vocês fabricam isso daqui, eu gostaria de também representar essa mesma fórmula com minha marca e tal. Expliquei a situação para ela, que é uma moça, se não me engano, eu tinha se identificado aqui. Também agradecemos seu contato, esclarecimentos, Rodrigo. Como encontrou nosso e-mail ligado a essa empresa? Isso agora nos causa dúvidas. Até para podermos denunciar a empresa fora da legalidade. Ou seja, o laboratório mesmo não sabia que eles estavam fabricando isso aqui. Não temos nada a ver com Go Suplementos. Isso nos causou espanto aqui. Agradecemos seu contato. E se puder, só nos disse onde foi o vínculo para buscarmos identificar. Daí eu falei, pesquisei pelo CNPJ, que estava no frasco, porque o e-mail da SAC não existe, o Google mostrou alguns resultados, que apontam para o site da sua empresa. Cheguei a pensar que fosse a mesma empresa, as imagens deixam isso bem claro. As imagens aqui embaixo, já vou explicar. Inclusive parece compartilhar o mesmo endereço, com a ressalva que no rótulo número é 10, denotando um erro de digitação, onde deveria ser 310. Então tá aqui, ó, tudo vinculado. Aqui está o CNPJ, no site é o CNPJ deles mesmo. Então tá aqui, ó, CNPJ. Aqui diz que é Go, mas aqui em cima já diz que é Athletic e que exatamente na mesma pesquisa, dados da Receita, razão social, nome fantasia, né? Aqui, ó, nome fantasia. Tá tudo certo. Mas segundo eles aqui, não, eles não conhecem isso aqui. Não fabricam, inclusive nem trabalham com esse tipo de produto, segundo eles, né? Enfim. Vamos ver o endereço, né, que fica? Vamos pegar aqui. Vamos ver se está fácil nós buscar aqui. Aqui, ó, Araras, São Paulo. Vamos ver junto comigo? Vamos lá pro Maps? Tá aqui o bonequinho. Tá, o que eu fiz? Eu procurei nessa rua aqui, ó, de fora a fora, procurando alguma empresa, alguma placa, alguma coisa.
Diz que o número 310 está aqui, mas eu fui de fora a fora, inclusive eu procurei pelo número 10. E sabe o que acontece? Acontece que essa rua, ela não tem o número 10, ela não começa, porque no final dela tem um condomínio. Mas eu posso adiantar para você, meu caro telespectador 423, que eu fui de canto a canto nessa rua aqui, ó, e não achei o número 310. Inclusive, então, só que se eu for seguir, eu passei por aqui, ó, e vim até aqui. Passei tudo aqui, ó. Não existe. E fui no sentido contrário também. Só que ele morre aqui, ó, e aqui é um condomínio, ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui na rotatória. Ó, aqui, como é? Porque eu estava procurando o número 10, ó, aqui morre, ó, aqui não tem como passar mais. Então, se tiver, vai ser dentro daquele condomínio ali, esse número 10. Porque o 310 não existe. Enfim, é isso daí. Vamos desmiuçar as coisas. O que eu percebi? Eu percebi que existe uma prática muito comum, muito frequente, de suplementos rodando no mercado com fórmulas secretas, sem nenhum tipo de registro. E tá rodando. E esse pessoal tá ganhando muito dinheiro. Eles não estão ganhando pouco dinheiro, eles estão ganhando muito dinheiro. Mas isso aí está muito comum. Há um risco, claro que há um risco, de pessoas que estão consumindo esse tipo de suplemento passarem mal e ser atendido procurando por alergia à quitosana, à espirulina, à picolinato de cromo, e na verdade o que tem aqui dentro ninguém sabe o que tem. Mas pelos efeitos não é só isso. E já sabemos disso, né? Esse era um curso que você poderia ter, mas você acabou de ter um curso muito melhor de como funciona e como não deveria ser feito. Ou seja, eu vou dizer que para você não fazer? Não, eu não vou dizer para você não fazer. Se a gente pegar como base hoje como está o caráter brasileiro, a gente vai observar que existem pessoas ganhando muito dinheiro e deixando de lado o caráter, e isso daí começa desde a política, desde as esferas mais altas da justiça, do Congresso, de qualquer lugar. Você vai ver que existe um problema hoje de caráter, e quem hoje está desviando seu caráter está ganhando muito dinheiro. Do outro lado, pessoas que hoje estão se mantendo fiéis ao caráter, meu caso, estão patinando, não sai do chão, não desenvolve. Então, existe um risco, existe uma grande possibilidade de você ir preso por fazer esse tipo de ação, e existe uma grande possibilidade de você ficar rico. Essa atitude vai te tornar rico ou preso. Essa semana que passou, eu vi uma notícia que pegaram aquele Daniel Penin, que é um cara também de suplementos. É um cara que começou nos suplementos, que ganha muito dinheiro com suplementos, e é um cara que gosta de ostentar bastante, como todo picareta, né? O picareta, ele não pode usufruir daquilo que ele tira indevidamente das pessoas, enganando, seja de qualquer forma. Não, o picareta, ele tem que mostrar que ele está ganhando muito dinheiro, que ele saiu da merda, que é o grande lugar dele, e agora ele está pousando numa outra região acima dos meros mortais. Típico de picareta, ostentar é tipo de picareta. Então, Daniel Penin caiu, mas não caiu pela fórmula, porque vou lhe comentar uma coisa muito importante. Numa das vezes que eu comentei com o nosso amigo lá, que eu falei assim, cara, isso aqui pode dar um grande problema, isso aqui pode dar cadeia. Sabe o que ele me falou? A Anvisa é uma grande máfia, você não sabe de nada, e eu não duvido. Eu pergunto para você, cidadão brasileiro, cara que trabalha, que rala, que se lasca valendo,
Qual que é a maior possibilidade hoje? É de a Anvisa entrar com uma federal lá e prender esse cidadão? Ou de passar um fiscal da Anvisa e pegar um suborno e ficar quietinho? Diga você, hoje, qual que é a possibilidade hoje? Observe o que tem acontecido no nosso governo nos últimos tempos. Aí eu te pergunto, seria errado fazer isso daqui, mesmo sendo contra a lei? A resposta é o que o governo tem feito. Quem que está ganhando mais dinheiro? Vale a pena ser honesto? É uma pergunta que para muitos fica assim interessante. Eu não consigo ser desonesto. É uma questão de conseguir. Eu não consigo fazer errado. Eu não consigo ver errado. Eu não consigo agir contra alguém. Eu não consigo enganar. Eu não consigo mentir. E não tem nada a ver com religião, porque eu nem sei se eu tenho religião. Eu nem sei se eu tenho alguma crença. Eu nem sei se eu acredito em alguma coisa. Você veja bem. Vamos pegar o caso do Daniel Penin, que agora vai cair. Apareceu essa notícia e tal. Ele foi pego por sonegação. Então ele não caiu na Anvisa, ele caiu na Receita Federal. E é aí que ele se lasca. Porque se ele tivesse caído na Anvisa, eu acho que não dava tanto prejuízo. Quando você cai na Receita Federal, todo o patrimônio que ele fez até hoje, que ele ostentou, que ele gastou, não é o suficiente para pagar o que a Receita vai querer dele. A coisa é tão séria que esse cara, se um dia ele arranjar uma mulher na vida e chamar ela de meu bem, a Receita vem e toma. Quem se lasca com a Receita não tem mais chance. Hoje é menos criminoso você pegar um fiscal e matar ele do que você cair por sonegação fiscal. Porque se você matar o fiscal, você não vai cair por sonegação fiscal, você vai conseguir pagar fiança e vai responder em liberdade. E se um dia ainda for condenado, sabemos como é que fica. Já se a Receita te pegar, meu amigo, já era. Enfim, esse era o curso que você não fez. Quanto ao curso, eu não sei se eu vou fazer. Depois que eu vi tantas coisas, eu ainda estou analisando se eu prossigo nesse ramo, se eu faço... O que eu faço com todo esse material que eu adquiri, e não é pouca coisa, é bastante coisa que eu peguei. Mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou incentivar pessoas a entrar no ramo como esse? Bom, deixa aí teu comentário e enquanto você se lasca,